Bom dia, traders! Vini Lang aqui, fazer atualização do Bitcoin. Vou fazer uma atualização hoje passando microestruturas e um ponto de vista de Elliott, o que eu espero para esses próximos dias, semanas. Tá? A análise de ontem foi mais não realizem, deixem stop. Ah, a gente ainda dá para fazer isso, tá? Vou colocar aqui também onde que eu estou subindo o stop da minha posição do Bitcoin. E é isso. Então já se inscreve no canal para não perder atualizações. Vamos para análise do Bitcoin. Então, basicamente ontem comentei que a gente estava numa região de resistência, né? E era basicamente, ainda é, na verdade, dessa extensão aqui, no ponto 38. A gente teve uma reação do preço negativa nessa região, mas não chegamos a perder suporte, né? Então, como eu comentei, Bitcoin não poderia perder a região dessa LTA, principalmente desse fundo aqui na região dos 46.500, para manter a porta aberta aí para 54 mil e 58 mil. Especialmente aqui 57, 58, que seria o alvo disso tudo, tá? Pensando no ponto de vista de FIBO. Então, mantivemos. No momento, então, a gente está chegando também próximo a uma região em que é um alvo típico para a onda 3 de Fibonacci, tá? Se a gente considerar aqui 1, 2, 3, tá? Então é uma região que eu espero que o preço faça um price action parecido com esse, tá? Uma região de resistência entre 50.600 e 52.800. Então, aqui, com gatilhos, pode ser um bom head, tá? Se a gente vê armadilhas, se a gente vê aí divergências no CVD, enfim, gatilhos que façam você pensar em realizar, provavelmente é um bom head, tá? Digo que é um bom head e não uma boa realização, por quê? Porque numa perspectiva de Fibonacci, essa impulsão ela vai se estender mais, tá? Mesmo num cenário bearish no curto prazo, a tendência é que se estenda mais, tá? A gente faça mais um fundo, mais um topo, tá? Vou explicar isso agora. E é isso, tá? Só, então, falando um pouco do antes de stop. No momento, então, para a gente acreditar num topo, tem que perder esse fundo aqui. 49.150, tá? Então, stop estava aqui, passou para cá, agora é para cá, tá? Então, se a gente perde essa região, vai indicar que a gente formou um topo. E que topo? É isso que eu queria colocar para vocês, tá? Então, se inscreve aí no canal se não se inscreveu. E vamos lá, eu vou apagar essas extensões aqui para não ficar confuso. Vou apagar essa LTA aqui. O stop aqui eu vou deixar. Basicamente o cenário que a gente está monitorando, tá? São dois, tá? Um seria mais bearish, que isso aqui seria um ABC, tá? Por uma correção maior depois. Mesmo esse aqui, que seria o cenário bearish, a gente ainda estaria num contexto bullish dentro da C. Ou seja, ainda teria o 4 e 5 da C aqui, que não teve na minha visão. Então, mesmo num cenário bearish, isso aqui, em vez de ser uma impulsão, seria uma onda B, uma onda C dentro dessa onda 4 aqui do grau maior, aliás. Mesmo nesse cenário, que seria um cenário mais bearish no curto prazo, né, ele levaria uma correção mais significativa, né, poderia, inclusive, a gente fazer armadilhas nessa região. Mesmo nesse cenário, a gente teria aqui mais uma correçãozinha, mais uma pernada de alta, tá? Esse seria o cenário, digamos, mais bearish no curto prazo. Não muda, na verdade, tá? Não muda a questão do stop aqui, tá? Então, não muda. O que vai mudar vai ser se a gente vai comprar ou não quando o preço chegar aqui, tá? Mas o stop não muda, tá?
E o cenário bullish, ele basicamente seria aqui imaginando um 2 e a gente teria na 3. Para tentar fazer uma 4 uma 5, tá? Parece igual? Não, na verdade, porque o que muda? Muda os alvos aqui, tá? E como eu falei, tem essa região aqui, que seria a região ideal, por 2 pontos de metrificação de alvo diferente, tá? E nesse cenário aqui, o que muda seria a correção, tá? Então, provavelmente a gente fazendo isso, a gente teria aqui uma correção em que poderia dar uma nova compra para uma extensão da onda 5, tá? Então, poderia ser um cenário, digamos assim, mais bullish, né? Isso aqui ser só onda 1, da onda 5, tudo isso. Para daí então uma correção para daí estender a onda 5 até mais além, tá? Não gosto muito de prever o futuro, tá? Mas a gente releva os suportes mais importantes no momento. A gente releva os suportes mais próximos do preço no momento e a partir que esse suporte é quebrado, a gente considera o primeiro suporte mais próximo do preço. E a partir que esse suporte é quebrado, a gente considera o próximo. Da mesma forma com as resistências, tá? Então, o que eu quero passar para vocês é basicamente o seguinte. Enquanto a gente mantiver essa região aqui dos 49 mil, ainda a tendência é de alta, a gente não é ideal adivinhar topo, tá? A gente pode usar essa extensão aqui para tentar achar topo, tá? Ou achar pontos de resistência, e a gente consegue ver que a gente rejeitou uma região de resistência aqui, incrivelmente, né, tá respeitando, né, como respeitou aqui. E então a gente está numa região de resistência aqui, o qual, sim, o preço pode formar um topo, tá? Sempre pode estender, então pode ser um bom head, como eu falei, mas a gente só vai confirmar o topo caso a gente perca esse fundo. Então, perdendo esse fundo, basicamente a gente vai traçar um Fibonacci desse fundo aqui para o topo que formar, tá? Que eu não sei onde que vai ser, mas por enquanto seria aqui. E vai analisar aqui a região de 0,2 a 0,5, especialmente aqui o 0,382, para pensar numa compra, tá? E, claro, o price action nessa região, tá? É bastante importante, igualmente importante, mais importante que a própria região, tá? Então, uma vez que a gente perca os 49, a gente consegue estabelecer suporte para a próxima pernada de alta aqui, que eu comentei que deve acontecer nos dois cenários possíveis que eu estou enxergando, pelo menos, tá? Então, basicamente é isso, tá? O stop do Bitcoin agora em 49 mil. Estamos próximos dessa região aqui de resistência, porém, ainda sentimento aqui bullish, tá? A gente ainda tá aqui com o Rachel caindo, o Interest subindo e o CVD começando a apresentar minimamente uma divergência, mas nada muito significativo ainda, tá? Nada muito significativo ainda. Então, a gente fica atento aqui a um possível topo local para abrir um head, né? E como eu falei já, os meus alvos mais significativos, tá? Eles são nessa região aqui, basicamente dessa extensão aqui, tá? 57 mil, 58 mil. Vai chegar lá? Não faço ideia, mas eu vou vender lá ou eu vou ser estopado, tá? Se for estopado, eu vou recomprar e vou vender lá ou vou ser estopado novamente. E assim até todos os dias, tá? É o que a gente faz como trader. A gente ou bate o alvo ou é estopado, né? Tem essas duas opções. Então, uma boa restante de semana para vocês. Bons trades a todos e até mais.